Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje eu vou falar sobre direitos iguais do homem e da mulher e ao mesmo tempo falar do feminismo que foi profetizado pelas Escrituras. E em Gênesis, agora nós vamos ver se os direitos do homem e da mulher são iguais perante a Deus. Em Gênesis 3, verso 16, está escrito assim: aqui foi depois da queda de Adão e Eva, a mulher fazendo com que Adão caísse. Em Gênesis 3, verso 16, está escrito assim, Deus disse à mulher, e Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Foi a sentença que Deus deu para a mulher. E a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para seu marido, e ele te dominará. Aqui, a partir de que a Eva fez com que Adão caísse, a Eva perdeu o direito que ela tinha. Então, a Bíblia fala aqui que Adão a dominaria, o homem dominaria a mulher, por causa desta queda que Adão teve, que Eva fez com que Adão comesse do fruto. Então, foi essa sentença que Deus disse para Eva que ela teria. E hoje nós vemos mulheres trabalhando e no princípio a sentença da mulher não foi para Eva comer do suor do seu rosto. Veja aqui, qual que foi a sentença? A sentença foi para Adão. Veja aqui, Gênesis 3, verso 19. Deus disse para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, e ao pó, quanto és pó, e ao pó te tornarás. Então, essa foi a sentença para Adão comer do suor do seu rosto. E por que os homens têm barbas? A barba é para proteger do sol. Por que Deus não deu barba para a mulher? Porque o trabalho não era para a mulher. O trabalho era para Adão viver do suor do seu rosto, não a mulher viver do suor do rosto. Hoje está ao contrário, a mulher está vivendo do suor do seu rosto. E muitos homens aí sendo sustentados por mulheres. Então, da queda para cá, a mulher perdeu o seu direito. Por quê? Aqui, em 2 Coríntios 11, vocês vão reparar aqui, 2 Coríntios 11, verso 3. Veja aqui o que Deus fala. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. A Bíblia não fala que a serpente enganou Adão. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Por causa disso, a mulher perdeu os seus direitos. Aqui em 1 Timóteo 2, a partir do verso 9, veja aqui. Os deveres das mulheres cristãs. É claro, a mulher que quer ser cristã. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres, que fazer profissão de servir a Deus com suas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Veja, a mulher aprender em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine. Hoje as igrejas estão cheias de pastores, não tem pastora na Bíblia. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
este versículo aqui não é lido nas igrejas, nas denominações, porque senão as denominações ficarão sem os fiéis e os pastores ficarão sem os seus dízimos. Então eles não leem as cartas de Paulo, porque ele quer somente o dízimo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Veja, Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé e na caridade e na santificação. Veja aqui, ela só será salva se ela permanecer na modéstia, dando luz a filhos, e não usando de autoridade sobre o marido. Enganar aqui, irmão, enganar significa o quê? A Eva, ela foi desvirginada. Eu tenho um estudo sobre isso nos meus primeiros vídeos aí, procure aí. Aqui aos Efésios 5, a partir do verso 22, os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Hoje está ao contrário, é o homem que está se sujeitando à mulher. O feminismo, ele está prevalecendo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, Jesus Cristo, o homem, representa Jesus Cristo, e a mulher representa a igreja. Jesus Cristo é acima da igreja. A igreja é a mulher, e Jesus Cristo é o homem, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Muitas mulheres podem ver este vídeo e dizer assim: eu não sou sujeito a ninguém. Todo ser humano é sujeito a alguém. Se a mulher não vai ser sujeita ao seu marido, ela será sujeita ao diabo. Todo ser humano acima dessa terra é submisso a algo. Um exemplo: o padre é submisso ao bispo, o bispo é submisso ao cardeal, o cardeal é submisso ao papa, como dizem. E o papa é o quê? Submisso a quem? Alguém é submisso a alguém. Se eles que são eles são submissos a algo, imagine nós, os seres humanos. Hoje, nos momentos de hoje, o homem está encantuado. Os homens não estão querendo casar, principalmente os homens que têm algo, finanças, casas e imóveis, porque estão perdendo as suas propriedades depois que casam. As mulheres largam e levam aquele homem na lei. E Deus, Isaías profetizou isso, que no final dos tempos iria acontecer isso. Aqui em Isaías 3, verso 12, veja aqui, ó, os opressores do meu povo, os opressores do meu povo são crianças e mulheres, que estão à testa do seu governo. E o povo meu, os que te guiam, te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Então isso aqui já estava profetizado, é que as mulheres mandariam, o feminismo entraria, nada pega Deus de surpresa. Hoje o feminismo está destruindo os casamentos, destruindo os lares, destruindo os homens, destruindo os filhos. Então, a mulher não foi feita para o governo foi feito para o homem. Mas o diabo colocou o poder na mão da mulher. Então, o feminismo, ele destruiu, está destruindo a humanidade. Lá na época de Acabe, quando Acabe colocou Jezabel no poder, Jezabel mandava mais do que Acabe. Acabe era comandado por sua mulher. Então foi um dos reinados mais terríveis das Escrituras, quando Acabe permitiu, ele deu uma posição para Jezabel que ela não merecia. Aqui em Apocalipse 3, aqui fala da era de Laodiceia, é a última era que nós estamos vivendo aqui.
Laodiceia quer dizer direito feminino. Todo mundo tem direito. Direito para cá, direito para cá. A mulher mora 6 meses com o homem, ela já tem direito de pegar a casa do homem. Então, é a era de Laodiceia. Aqui é o anjo que está da igreja que está em Laodiceia. Escreve isto, diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É da igreja hoje, está fria, morna, com mulheres nos seus púlpitos, com vestidos transparentes, fazendo strips. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja é morna, ela não é fria nem quente, é morna. Água morna, o que acontece? Vomitar-te-ei. Então, Jesus vai vomitar esta igreja da sua boca. Como diz os ricos sou, e estou enriquecido. A igreja hoje é muito rica, grandes palácios, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro é o quê? Ouro é espiritualidade. Para que te enriqueças os vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha na tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. A igreja hoje está cega, com seus púlpitos. Repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em tua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui são Marcos 13, verso 14, que é a profecia que Jesus falou para os apóstolos. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não se deve estar. Aqui é sobre a mesquita de Omar. A mesquita, ela é feminina. Ela está lá com os muçulmanos, lá, aonde que tem que ser construído o Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi destruído, e no lugar do templo, o templo é o quê? O templo é masculino. E no lugar do Templo de Salomão, eles colocaram a mesquita de Omar, que é feminina. É uma abominação. E o feminino está no lugar do masculino, é abominação a Deus. Então, aquela mesquita tem que ser destruída, que é a mesquita feminina lá dos muçulmanos, e os judeus tomarão aquele pedaço de terra e reconstruirão o templo de Salomão no lugar, colocará tudo no lugar. O homem, a parte masculina, voltando para o seu lugar de origem. Hoje a mulher está querendo mandar em Jesus, que são as igrejas, querendo mandar na Bíblia, querendo desfazer da Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem que estar acima das igrejas e não a igreja acima das escrituras. Então, nós vemos aí o feminino tomando conta, inclusive até os uniformes das escolas, uniformes masculinos nas mulheres, as mulheres nos estilos masculinizadas, feminismo entrando forte na sociedade, destruindo tudo, destruindo o homem, destruindo a mulher. Aqui em 1 Pedro 3 está escrito assim, ó, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos. Veja aqui que os direitos aqui. Para que também sejam alguns que não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior do frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e compostura de vestido, mas o homem coberto no coração do incorruptível traje de espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também as antigas e santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos,
como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. Veja aqui. Então não é igual, a mulher é um vaso mais fraco, por isso que tem que ter a submissão ao marido. Submeter não é ser capacho. Muitas vão falar assim, eu não sou capacho de homem, mas a Bíblia não está falando capacho, ela está falando de submissão. E Sara era submissa. Se vós sois filha de Sara, vocês serão submissa. E como sendo o vaso mais fraco. Se os direitos são iguais, por que o homem tem mais força do que a mulher? Será que é porque Deus é machista? Porque a mão do homem é maior do que a mão da mulher. A própria natureza nos mostra. Por que o pé do homem é maior? Por que a estatura do homem é maior do que a estatura da mulher? Por que a estatura do galo é maior do que a estatura da galinha? Por que a estatura do boi é maior do que a estatura da vaca? Por que a estatura do leão é maior do que a estatura da onça? Do leão maior do que a leoa? Por quê? Em todos os machos são maiores do que as fêmeas. Por quê? Seria Deus machista? Quem pode ter mais poder do que Deus? Algum homem que come feijão poder dar ordens para o Criador? Então, pessoas aí que vão falar que é machismo, pergunte a um médico se o filho tem algum gota de sangue da mãe. Vocês podem perguntar para qualquer médico e ele responderá que o sangue do filho vem do macho, vem do pai. A mãe é incubadora. Não quer dizer que a mulher é inferior. Não. Mas é que cada um tem a sua postura. O homem tem a sua postura e a mulher tem a sua postura. O local determinado por Deus. Mas lá no céu nós seremos iguais. Mas aqui na terra, o homem representa Jesus Cristo. Esses deputados, esses senadores que lançam leis aí, no dia do juízo, na frente do trono branco, eles responderão por isso, e será cobrado de acordo com a palavra de Deus. E lá, todos que fizeram essas leis serão julgados. E quem for culpado será jogado no lago de fogo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo para alguém que necessita de um estudo como este. Que o Senhor vos abençoe.